Muito bem, pessoal. Agora estamos na nossa aula 5.2. Vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, sanar todas as dúvidas sobre a nossa introdução da criação de búfalos. Assim que eu finalizar, vou deixar vocês aí fazendo as atividades, tá bom? E aí, quando vocês terminarem a atividade, a gente volta para corrigir. Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Aula 5.2. Professor Jefferson, o que nós vimos aí em relação às criações de búfalos? Vamos fazer uma coisa, galerinha? Vamos começar logo pelas raças. Olha aí, ó, vamos ver as diferenças para que a gente possa falar o nome e você já saber de quem eu estou falando. Ó, nós temos 4 raças: Mediterrâneo, Murrá, Jafarabad e o Carabao. Carabao é aquele muito adaptado a regiões alagadiças. É ele bichão, a gente vê ele nadando aí. Olha aí, entre eles, ó, todos eles aí, vocês estão vendo que tem uma diferença de pelagem. O Mediterrâneo tem uma pelagem, o Jafarabad, o Carabao e o Murrá somente na fronte, na cabeça. O Mediterrâneo não. Olha a posição da orelha entre eles. Eu nem vou riscar aqui o quadro, tá? Na nossa aula eu risquei, mas olha a posição da orelha entre eles. O do Jafarabad fica atrás do chifre. Professor, a angularidade do crânio, tanto do Mediterrâneo, olha que a angularidade do crânio do Murrá. O chifre anelado, curvado, é diferente. Então, a anatomia, né, da fronte desse animal já consegue distinguir longe de qual raça nós estamos falando. Claro, para quem não trabalha com búfalo, ainda tem que ter essa adaptação e conhecer. É igual os bovinos, né? Por que tem essa diferença, professor? Aí vamos diferença do quê? De conseguir identificar e também as necessidades. Mesmo os bubalinos terem entrado aqui no Brasil há muito tempo, nós vimos o quê? Que eles chegaram, juntamente com os imigrantes, principalmente. O principal, pessoal, foi tração animal. Na época, não se tinha tratores, entendeu? Não tinha trator para fazer a aragem, a gradagem, e se tinha, as pessoas que não tinham condições usavam esse animal para fazer a tração. O gado não tem tanta força como esse animal, e rusticidade. Claro que esse animal também foi usado para alimentar, então ele tem aptidão, carne e leite. Só que depois eles foram sendo substituídos. E por ter determinadas características como rusticidade e serem muito adaptáveis ao ambiente adverso onde eles são colocados, aí sim eles se proliferaram na nossa região. Se adaptaram muito fácil. Então vamos ver agora algumas características aqui, tá? Vamos ver aqui algumas características que fizeram esse animal ter sucesso na nossa região. Aqui, ó. Ô, Senhor. Vamos lá. Tem o contexto histórico que eu falei, não é isso? Então aqui. Lembrando, né? São animais domésticos, só que se ficar longe, né, da atividade humana, eles se tornam selvagens, tá? Principal característica, carne e leite. Eles apresentam qual característica, professor? Eles se adaptam muito fácil ao ambiente onde eles estão. Ele tem uma elevada fertilidade. Não tem tanto problema em criação. Longevidade produtiva também em relação ao gado de leite e corte. Permite melhor rebanho. Eles também não são tão exigentes nutricionalmente. Como assim, professor? Na verdade, é porque está escrito nos livros que eles não são exigentes. Mas o que eles querem dizer? Que mesmo o pasto sendo de péssima qualidade, eles conseguem absorver os nutrientes com eficiência. Então imagina, se você tiver um pasto com excelente qualidade, que ele vai conseguir, esse animal tem um potencial de desenvolvimento rápido. Só que tem um problema agravante. Qual, professor? Que quando eles foram deixados de lado e substituídos, ninguém pegou esse animal e matou e consumiu, não. Soltaram.
E aí esse animal, como ele não tem predador, ele é rústico e se adapta fácil, ele pode, claro, com a sua atividade, né, a sua atividade para sobrevivência, ele pode ser um empecilho para a natureza, porque muitas das características que eles têm é de ficar na margem do rio, e aí eles podem causar alguns desequilíbrios, vamos dizer assim, né? Não gosto muito de falar essa parte, não. Por quê? Porque pode-se desenvolver sistema de criação para esses animais. Alguns dele aí, como a gente está falando aí, ó, o carabau, ele gosta muito de se refrescar. E aí eles fazem, pessoal, um contorno, podendo realizar o desvio de alguns rios. E também fazer, esse animal, para ele estar em uma atividade de criação, ele precisa ter espaço e precisa ter água. Mas não é água igual os bovinos para beber. É água para se banhar. Isso tem que ter essa necessidade. Professor, dizem que se você colocar ele num sistema intensivo, ele também se adapta. Claro, só que a gente tem que ter esguichos de água para facilitar esse processo, tá? Ou ventiladores. Aí tem a lei complementar que regula, né, esse processo de caçar e também realizar a retirada desses animais da reserva biológica. O que mais que nós vimos, professor Jefferson? As principais raças, né, algumas, né, que nós vimos aí tem dupla aptidão, como Mediterrâneo, tem as características diferenciadas deles e o manejo de criação. O manejo de criação, professor, os bubalinos têm um temperamento dócil, o que facilita sua criação e manejo, e se adaptam bem às condições ambientais e úmidas. Como a sua pele preta e com poucos pelos, também pretos, sofre muito com a luz. E é que agrava ainda mais a dificuldade que os bubalinos têm de dissipar o seu calor extracorpóreo, em função, né, do resíduo de números de glândulas sudoríparas. Por isso que eles fazem essa atividade, né, de se banhar, fazem essa atividade de lamear aí, tá? Então, para uma atividade, para uma região que vai ter esse animal para fazer tanto criação intensiva como extensiva, tem que ter aí, dependendo da quantidade de cabeça por área, necessita de um açude ou lago. É diferente quando a gente fala que é para beber, não é. É para esse animal poder entrar e se banhar, tá bom? E para finalizar, a gente falou do manejo nutricional. Em quais etapas? Mantém-se atividade, lactação, crescimento e gestacional. E professor, em manejo alimentar para o sistema intensivo, o que nós podemos ofertar? Tem uma grande variedade aí para fazer para oferta em sistema intensivo. Gramíneas de pasto ou feno, silagem de sorgo e milho, farelo de algodão, soja e milho, e também resíduos agroindustriais, como raspado de mandioca, nabo forrageiro, bagaço de cana e polpa cítrica. São recomendados, tá, pessoal, para se utilizar com esses animais. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui, vou deixar vocês fazendo a atividade, daqui a pouco eu volto para corrigir. E aí, pessoal, como é que foram as atividades? Ó, vamos fazer assim? Eu vou pegar, a gente tem umas atividades abertas e outras atividades fechadas, tá bom? Nas atividades abertas, que são atividades discursivas, na hora que a gente estiver realizando aí, ó, sanando as dúvidas, eu vou colocar a atividade, eu vou ler a resposta. Aí, algumas vezes, eu leio, outras vezes eu só comento a resposta. O que tem que aparecer lá? Tem que aparecer principalmente as palavras técnicas. E muitas vezes, o nosso estudante, ele descreve a palavra, ele não coloca o conceito. Aí, nesse momento, você sublinha o que você descreveu, coloca entre parênteses. Dessa forma, vai criando uma familiarização desse termo que vai ser muito importante para as nossas avaliações. Questões discursivas, que são aquelas de assinalar. A gente vai colocar a pergunta e vai colocar as alternativas, tá bom? Aí eu vou justificar
Eu vou mostrar qual é o gabarito, que é a correta. Aí eu justifico por que as outras não contemplam a pergunta. Se tiver alguma necessidade, a gente volta lá no texto, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Primeira questão. Os búfalos da fazenda Paudalho, no Vale do Guaporé, aqui no estado de Rondônia, vieram lá da Ilha do Marajó, na década de 50, e deveriam ser mantidos sob controle. Mas, infelizmente, foram abandonados e tornaram-se selvagens. Quais têm sido os problemas trazidos pela presença de bubalinos nessa região? Olha aí, pessoal, a resposta. Os bubalinos estão provocando desequilíbrio ecológico na região, lá do Vale do Guaporé. Além de alterar o curso de rios, eles são uma ameaça aos mamíferos, répteis e toda a fauna existente. Meu Deus do céu. Galerinha, por que isso está acontecendo? Primeiro, tem que lembrar o histórico. Esses animais vieram, né, no intuito de auxiliar as pessoas com atividade agrícola na arar a terra, gradear a terra. Então, eram usados como animais de tração animal, até para carregar os produtos. Tinham pessoas que usavam esses animais como transporte, ou para transportar alimento, entendeu? Ou para fazer trabalhos na terra. Claro, também eram utilizados para alimentação, né? Porque eles têm aptidão de corte e leite. Só que o passo que foram ocorrendo na substituição, esses animais foram deixados, né, soltos. E por terem uma longevidade, uma fertilidade boa e serem rústicos, esses animais se adaptaram muito fácil. Eles têm uma capacidade de adaptação muito fácil. E outra coisa, aqui na nossa região, eles não têm nenhum predador. E aí eles se adaptam bem. O carabao tem uma característica muito grande de quê, professor? Todos eles, né? Todos eles gostam de se banhar. Todos eles gostam de quê, professor? De mergulhar. E são animais pesados, principalmente o carabao. E eles podem, sim, alterar o curso de alguns rios. Tá. Levantamentos, pesquisas foram feitas e mostraram que eles estão fazendo, mas é porque a população de búfalos cresceu muito. Mas tem aí uma lei que regulamenta, tá bom? O controle populacional. Questão de número 2. A ABCB reconhece 4 raças de bubalinos no Brasil. Mediterrâneo, de origem italiana, dupla aptidão para a produção de carne e de leite. Murrá, de origem indiana. Jafarabade, búfalo do rio, de origem indiana. E o carabao, búfalo do pântano, originário do norte das Filipinas. Possui aptidão para carne e leite, além de ser utilizado como tração animal. Carabao, tá, pessoal? A raça com conformação média e compacta da cabeça, leve e chifres curtos, espiralados, enrolando-se em vários anéis na altura do crânio, é uma característica de qual deles, pessoal? Aqui, ó. A, Mediterrâneo. B, Murrá. C, Carabao. Ou Jafarabade. A alternativa correta é a Murrá, tá? Vamos aqui, ó, só para a gente poder lembrar. Aqui, ó. Olha lá, Murrá. A cabeça dele, a curvatura do chifre, que lembra a mão da gente assim, em forma de côncava. Vem cá, meu diretor, mostra. Aqui, ó. Meu diretor falou assim para mim, professor, você não está aparecendo, mas fala em forma de C, ó. Isso, vem assim. Tá aqui ele, ó. Isso, fica assim, ó.
côncava, tá bom? E ó, se a gente for... na tela, meu diretor, tá bom? Então, é ele. É esse aí que tem essas características. Cadê? Aqui, ó. Raça indiana, conformidade cabeça leve, chifre curtos, espiralados, enrolados em anéis e da altura até o crânio. Quando a gente vai dar um... Jefferson, mostra aqui. Cadê aqueles 4? Eu mostrei. Ó, o Munhá, quando a gente vai ver, pessoal, de todos eles, a ponta do chifre fica na altura do crânio. É isso aqui, essa linha aqui, ó. É porque quando a gente começa a trabalhar com esses animais, quando nós ficamos muito próximos, a gente consegue mesmo diferenciar. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. É que eu não fiz direitinho, mas é da altura do crânio. E você vê que os outros não têm. O Jafarabad, a ponta, pessoal, já ficou ó, quase horizontal à orelha. O Mediterrâneo é bem superior, tá? A altura dele. Perfeito. Vamos lá, então, para a questão... Pronto, estava aqui. Essa é a questão 2, não é isso? Isso. Vamos aqui para a questão 3. Os búfalos são animais domésticos, da família dos bovídeos, de origem asiática, utilizados para a produção de carne e leite, para o consumo humano. Quanto ao manejo alimentar de búfalas adultas... tá, eu parei para pensar e falei, porque é diferente, tá? Eu estava lendo, não estava pensando no sexo. Aí quando eu comecei a ler aqui, tem que tomar cuidado. A resposta é diferente dos machos. Aqui, ó. Quanto ao manejo alimentar de búfalas adultas, produção de leite, quais as recomendações sugeridas? Pessoal, professor, por que só deu aquela parada? Porque a nutrição das fêmeas são diferentes, são exigências diferentes do macho. A gente não vê isso no gado de corte, tá, pessoal? É diferente para eles. Quais são? Vamos lá. Tá aí, ó. Gramíneas, pasto e feno, silagem, sorgo e milho, farelo de algodão, soja e milho, resíduos agroindustriais, como o quê? Raspa de mandioca, nabo forrageiro, bagaço de cana e polpa cítrica. É que essa aula aqui é a aula 1, né? É aquele negócio, pessoal. A gente ainda nem falou do produto. Porque a gente está falando, professor, eu sei que a gente não vê carne de búfala. Carne de búfala. A gente também só raramente... Nem o leite da búfala a gente vê em supermercado. Algumas vezes, nas gândulas específicas, nós vemos os derivados desse leite. Para você ver como já... Professor, tem mercado? Tem. O problema, não é problema, é a familiarização com isso. Tá bom? Questão de número 4. Opa! Veio premiada. Apesar de os búfalos serem apesar dos búfalos serem dotados de marcante rusticidade e de natural refratariedade a determinados agentes mórbidos, são animais que precisam de um manejo alimentar cuidadoso quanto desejamos a eficiência nutricional dos bubalinos. Devemos ter atenção a quais quesitos? Composição e cuidado com a pastagem, necessidade nutricional de cada raça e para cada etapa de criação. Tá bom? Tudo bem. Vamos aqui, ó. Decolando para o futuro. Questão de número 5. Em seu ambiente criatório, os bubalinos necessitam de açude ou lago para ficar mergulhado nas horas mais quentes do dia e também áreas de sombra devido à sua perfeita regulação térmica corpórea. Qual alternativa abaixo
relaciona-se corretamente aos problemas desses animais quanto à sua regulação térmica. Alternativa A, maior quantidade de glândulas sudoríparas. B, grande quantidade de glândulas salivares. C, menor quantidade de glândulas sudoríparas. D, camada espessa de gordura. E, quantidade reduzida de glândulas sebáceas. Pessoal, alternativa C, menor quantidade de glândulas sudoríparas. Ó, lá no texto nós falamos, né? Eles, por ter pelos, couro, tudo preto, ter uma espessa camada e também por baixa quantidade de glândulas sudoríparas, eles precisam ter uma regulamentação térmica. Isso eles conseguem nadando ou também se banhando nas lamas das margens dos rios. Mas não é só para aliviar a temperatura, mas também para auxiliar na retirada de ectoparasitas. Tá bom? Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizamos aqui. Até a próxima. Tchau.